E hoje eu estou aqui com o meu convidado especial, que daqui a pouco vai estar, que deve chegar, o Aguinaldo Oliveira, né, com o tema, olha, o Rogério está entrando, o Aguinaldo acabou de entrar, olha aí, vou chamá-lo, meu convidado especial hoje, de eu convidar o Aguinaldo, empresário, empreendedor, para contribuir com a gente e não vem falar um pouquinho aí o que fazer, né? Olha só o Aguinaldo chegando. Tudo bem, Aguinaldo? Olha só o Aguinaldo aqui, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Tudo Ah, bom, fica Akema? tranquilo. Eu estou bem, e você? Como é que foi de Páscoa? Eu fui bem Eu sim. falei, Em né, que a gente quarentena, né? tem que ter, ao mesmo tempo pertinho e longe da família ao mesmo tempo, né? Que eu passei Ah, junto com com meu certeza. marido e com os pais, por telefone, sogra, irmãos, que faz parte nesse momento, né? Sim. E olha, eu tô vendo o pessoal chegando aqui, o professor Rogério, beijo, saudades, o Wagner, um grande mentor na área de vendas, o Marcos, a Pamela bonitona, que sempre está comigo aí nos prestigiando. E aí, estava comentando que eu te convidei, Aguinaldo, gente, palestrante, empresário, idealizador do programa Café Corporativo, profissional aí que tem muito a compartilhar com a gente, principalmente, né, Agnaldo, nesse momento tão crítico, né? O que a gente, na pauta de hoje é o que fazer, né? Como se manter e fazer depois desse momento que, infelizmente, tem muita gente que, enfim, tá passando por uma experiência bem desafiante para poder se manter, né, nesse momento onde tudo está fechado, onde as pessoas estão em casa, né, porque hoje não é só o desafio do trabalho remoto, mas é ao mesmo tempo, ainda mais para quem é empreendedor, que para quem é autônomo, e a gente vai falar um pouquinho do varejo, mas quem vive e sobrevive, principalmente de vendas, vendas diretas ao consumidor, no momento onde só tem supermercados, farmácias, hospitais e no máximo delivery, né? Serviços de entrega, que é o que está acontecendo. O que a gente vai fazer nesse cenário? Porque o mercado, não só agora, mas com certeza, e acredito que Deus é Pai, que isso passe logo, o mercado vai mudar. E para Com todo mundo, certeza. né? Mas o mercado, ele sempre muda, né, Akemi? Sim. Recentemente, inclusive, eu participei de um fórum, eu fui um dos debatentes do fórum, e uma das perguntas que foi feita, já no finalzinho, uma das perguntas que foi feita é a seguinte: essa história de que nós nunca mais voltaremos ao normal, é verdade ou é mito? Ou é uma frase de efeito, né? E eu entendo que nós nunca voltamos ao normal. Se nós buscarmos a Akemishida de abril de 2019, é diferente da Akemishida de hoje. O Aguinaldo de 2019 é diferente do Aguinaldo de hoje. Então nós já iríamos ser outros mesmo. A diferença é que nós vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais acelerada e com pressão. Porque as crises, elas chegam para antecipar tendências. As crises, elas aceleram aquilo que já ia acontecer de alguma maneira. E é nisso que acredito e é em cima disso que eu trabalho. Olha, o que você acabou de falar vem muito de encontro, até com um videozinho que eu fiz. Acabei de fazer um videozinho com um parceiro meu de Manaus, onde eu vou fazer um treinamento, enfim, tá fechando data. Era um treinamento que era para eu ter dado há 3 semanas atrás, acabei não indo por causa de tudo que aconteceu, sobre liderança 4.0. Então, é Sim. falar de gestão de pessoas na era digital e tem que falar de habilidades que o futuro já vem sinalizando faz muito tempo, mas que vai ter que ser, brinco, no meu vocabulário, vai ter que ser feito no força, né? Da noite para o dia a gente vai ter que se desenvolver, porque gerir equipes remotamente, por exemplo, nesse tema, é algo que não sou o gestor de pessoas, mas a gente vai ter que fazer, independente se tem equipe, se é autônomo, fazer a gestão com parceiros e por aí vai, né? Ah, mas não tenha dúvida. Eu acho que quando você fala em gestão com parceiros, no mundo empresarial nada mais é do que comparável às fusões. Esse é um momento que nós vamos ter muitas fusões. Muitos empresários, eles não têm, eles têm equipamento, eles têm a empresa, eles têm os clientes, mas eles não vão ter fôlego para dar continuidade. É E aí verdade. você tem um outro empresário do mesmo ramo, parceiro de negócio concorrente que seja, que tem capital, mas talvez não tenha tanta habilidade, não tenha tanta experiência, não tenha tanta equipe boa, a equipe não é treinada, né? Uhum. E aí você vai perguntar assim, mas por que aquele cara que seria tão bom assim, por que ele está descapitalizado? Por N fatores. A gente acabou de sair de uma crise.
Nós vivemos num país onde a sua capacidade de capital não tem a ver com quanto você é bom ou trabalha. Tem a ver com uma série de fatores, inclusive com a sua capacidade de trabalhar e dar resultados, mas não é a única. Então, muitas vezes um profissional menos experiente, iniciando no mercado, que tem vontade de ganhar terreno, ele tem capital em função de uma série de coisas, já de bens de família, enfim, inúmeras situações. E esse cara é um excelente parceiro para você agora, que tem experiência e está descapitalizado. E aí o empresário vai falar assim, puxa, mas eu vou dividir meu lucro? Mas que lucro? Você não está tendo lucro. Se você se capitalizar, aí você vai ter um lucro para dividir. Se você não tiver lucro, você vai falir. Então, as fusões, elas fazem muito sentido nesse momento aqui. Sim, e aí mesmo não são as fusões, né, no universo para quem é empreendedor, as parcerias no empreendedorismo já eram fundamentais. Agora, muito mais. Porque Muito mais, com certeza. além de você ter, além de estar conectado, fazer troca, aprendizado, poder fazer a gestão, pelo menos um desafio que eu acredito que seja para todos aí, a gestão do tempo, porque essa crise vai passar, do coronavírus? Sim, mas você tocou num ponto fundamental, que aí queria saber se você tem alguma, enfim, alguma dica para trazer, né? Já entrando aí no nosso assunto, porque qual que é o meu ponto de vista? Assim que isso passar, o empresário vai voltar com gás total, vai querer recuperar esse tempo, vai querer recuperar esse tempo em relação ao lucro, eu quero dizer. Sim. E é justamente isso. O que fazer? Né? Porque vai estar todo mundo, teoricamente, todo mundo que eu digo, vai ter muita gente desesperada, entre aspas, querendo recuperar o tempo perdido. Não sei se vai ser promoções, enfim, vão querer recuperar esse prejuízo. E o que fazer, né, para poder deixar o próprio negócio sustentável para agora e para depois? Muito bem. Olha só mandando um abraço aqui para minha querida amiga Sara de Goiânia, que entrou aqui, o Carlos, nosso colega aqui do Palestrantes do Brasil. Eu vi, bonitinho, olha mais só. Um monte de gente aí. Né? Tem um pessoal aqui, a Ana Costa, o Caio da FT, que eu trabalhei com ele na FTD, enfim, um menino muito bacana. Elisângela de Manaus, um abraço para vocês. Gente, se vocês estiverem gostando, dá joinha, manda coraçãozinho. Se vocês tiverem dúvidas, não esquece, coloca aqui que eu vou estar monitorando. Eu faço as perguntas para o Aguinaldo aqui poder contribuir com a gente, que eu tenho certeza que ele tem muita dica para dar para a gente. Só está começando, né? A Elisângela falou um negócio interessante aqui, recuperar 2020 em 6 meses. Isso é o que nós realmente queremos, né? Mas isso não pode começar lá no segundo semestre só. Tem muito empresa. Eu trabalho muito com varejo, viu, Akemi? E tem muita empresa, muito empresário que simplesmente se sentiu agora sem ação, né? Sem condições de agir. Fechou as portas por decreto e foi para casa e tá lá, nervoso todos os dias. Mas, na realidade, existem coisas que você, empresário, pode fazer agora ao longo dessa quarentena para vender um mínimo possível. Porque quando a gente fala em ter lucro, não é só aquele lucro de fazer o dinheiro sobrar, mas é ter mais lucro do que você teria se você não fizesse nada, se você não agisse e não fizesse nada. Por exemplo, muita gente está com a sua equipe em casa. Em alguns casos, o sujeito conseguiu dar férias para a equipe. Faz sentido. Sim. O cara já tinha que ter 30 dias de férias, que seja agora. Mas muitas vezes, esse colaborador seu já voltou de férias no mês passado. Então você tem aí uma equipe tão grande, nem toda essa equipe tem ainda o período aquisitivo completo para poder receber férias. Parece até que tem aí uma flexibilização nesse sentido. Eu não estou tão a par assim, mas ainda que haja, se você está com a sua equipe parada em casa, faz todo sentido você fazer com que essa equipe trabalhe de casa, mesmo sendo um varejo. Porque qual é a única maneira de vender hoje? Não é através da internet? E por que só um ou dois colaboradores da sua empresa precisam? Por que aquele vendedor de frente de loja não pode também ter um link da sua loja virtual com o nomezinho dele, né? www.lojadoaguinaldo.com/Akemi. Pode, não pode? E ele vai fazer aquilo que antigamente quem fazia
eram as vendedoras do Avon. A diferença é que elas iam de casa em casa com um catálogo de papel, elas tinham que receber o material na casa delas, entregar o desodorante para a vizinha, não é isso? Se você vende televisão, por exemplo, você não vai entregar na casa do seu colaborador. Você vai entregar direto para o seu cliente. Seu marketplace faz isso. Mas você pode rastrear quem é que vendeu. E esse é o grande lance da coisa. É você conseguir fazer com que a sua loja funcione, ainda que fechada, ainda que virtualmente. A Cris aqui é minha colega de trabalho, a Cris73, se eu não me engano é ela pela fotinha aqui pequenininha, mas ela é uma colega de trabalho de um cliente nosso, querida demais. E o que acontece? Muitas vezes a sua loja, Kemi, não tem esse marketplace pronto, porque você já reparou que a gente só vai fazer exercício quando o médico manda, a gente só diminui as frituras quando o médico manda. Vai para academia. Só vai para academia quando o médico manda, quando começa a dar piti, não é? E muitas vezes nós, como empresários, fazemos a mesma coisa. Enquanto nós estamos vendendo da maneira normal, a gente continua vendendo da maneira normal e não vai buscar uma alternativa. E como eu disse no início, as crises elas só vêm para antecipar tendências. Então, na realidade, essa tendência de vender pela internet já existia antes. Sim. Não é que nós vamos deixar de ter loja física. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito num crescimento substancial das lojas virtuais. Uma vez que elas já vão existir, por que eu não posso ter a minha a partir de agora? Né? Não, e o bacana, só fazendo um adendo que você está comentando, não são as lojas virtuais, serviços. Vou falar bem, eu sou psicóloga. Por exemplo, o psicólogo, tem muito psicólogo ainda que é muito tradicional na forma do atendimento do consultório. O atendimento, a psicoterapia online nos últimos 5 anos, tinha muita gente que ainda olhava com certo viés, né? Será que dá certo? Será que não? Então, olha só, ainda mais nesse momento, né? As pessoas em casa, crise de ansiedade, enfim, quanto tudo isso está crescendo, e o psicólogo mesmo está tendo que se reinventar, vai precisar ter que atender cada vez mais online, então não só no varejo, em serviços também. Com certeza. E aí, uma vez que você já tem essa tendência, que você já sabe que ela existe, por que não estar preparado? Agora, vamos imaginar que você já não está preparada, tá bom? Você tem aí uma loja, não importa do que é, e você não tem loja na internet. O que você faz agora? Vai lá, pega o seu celular, fotografa todos os seus produtos, sabe? Pega você mais um, não precisa encher a loja de colaboradores, né, em função até da própria quarentena, mas pega você mais um, você mais dois, fotografa tudo, faz um catálogo com seus principais produtos em PDF, envia para toda a tua equipe. Fala, galera, vocês estão sendo prejudicados nesse momento aqui, não é por mim, empresário, não é pelo governante, é pela situação. Então, vamos pegar esse catálogo aqui e vamos enviar por WhatsApp. Tem uma estratégia para isso, não basta simplesmente começar a mandar spam para as pessoas, isso é pior, tá? Se precisar, me consulta, a gente faz aí tem um texto adequado para isso, como é que nós fazemos, não pode ser lista de transmissão, qual é a abordagem que vai ser usada, tudo isso tem uma estratégia. Aí você começa a vender através de um catálogo em PDF. Não, mas não vende tanto quanto minha loja física vendia. Tá, mas vende um pouco. Não é verdade? Sim. Vende um pouco, serve para você rodar esse material. Então, alternativas existem. Seus colaboradores, eles estão com os seus salários prejudicados em função da falta da comissão. Então, se você der essa alternativa para eles, eles vão gostar. E você traz, quando você fala de trazer essa alternativa, é envolver o teu colaborador na linha de frente do teu negócio para sobrevivência, não só do negócio, mas como do próprio emprego. A gente está falando do quê? Que é uma competência que o mercado busca, e você que já contratou muita gente, eu também, em recrutamento e seleção, a gente está falando de senso de dono. Porque assim, mesmo se de repente o que você traz, se de repente o dono da empresa não tiver de repente, essa iniciativa, por que não o próprio colaborador também sugerir? Pode, até porque eu trabalho muito com intraempreendedorismo, que é isso, é esse comportamento empreendedor de quem não tem o nome no CNPJ, mas até queria dar um fundamento, eu fundamento isso, baseado no significado que eu entendo da palavra empreendedorismo. Para mim, empreendedor é aquele sujeito que acorda de manhã e vai buscar uma alternativa para cumprir através do seu trabalho
para ele conseguir ter seus sonhos realizados, para ele conseguir realizar seus sonhos, suas necessidades e suas vontades. Então, se eu faço isso através de um CNPJ que eu abri, uma oportunidade de mercado, que eu entendi que eu poderia prestar um serviço ou vender um produto que não existia antes, ou se eu faço isso através de um contrato CLT contigo, é irrelevante. O importante é que eu estou lá empreendendo, seja na minha empresa ou na sua. Sim. Sim, não, isso é uma verdade tão grande, porque, por exemplo, eu não vou lembrar da fonte, li na internet há uns 15 dias atrás, não sei nem informar se é uma loja de confecção, mas uma empresa que vende biquínis, né, com toda essa questão da gente trabalhar em casa, por aí estou falando de um nível, né, de classe A, para quem está preso em casa, então, assim, as pessoas que vão ficar em casa vão começar a curtir a casa. Houve um aumento de biquínis, enfim, saída de roupas de praia, exponencial das pessoas se preparando para ficar em casa nesse momento de quarentena. Ou seja, em casa a gente consome também, né? Sim, por exemplo, e hoje Instagram. Eu tenho uma grande amiga, que agora ela deve estar no horário de trabalho dela, conversando com ela ontem. Ela mesma, isso foi um pouquinho antes da crise, ela tem o plano A, B, o plano A dela, tem o emprego dela, e ela gosta muito de moda. O que ela fez? Montou, né? Já tinha feito um piloto, voltou a fazer, comprou várias roupas, etc. Ela tem uma casa bacana, montou lá um varal, começou a tirar, para fazer isso que você comentou, tirar fotografias, alguns looks, tá vendendo muito nesse momento. E agora ainda colocou algumas peças em promoção, comentou comigo que estava vendendo mais do que antes da quarentena. Agora, o mais interessante é que quando as coisas voltarem a acontecer, as lojas abrirem, o empresário ele não precisa abandonar esse plano de vender pela internet. Ele pode continuar vendendo, porque normalmente o cara fala, o empresário, tradicionalmente ele tem uma cabeça ainda limitada para algumas coisas. Ele ainda acha que é ruim quando o colaborador dele faça um trabalho mais fácil. Sabe, eu já escutei muito de empresários dizerem assim, mas se eu implementar essa ferramenta, a minha equipe não vai querer trabalhar, vai ficar só em cima dessa ferramenta. E eu pergunto, mas se essa ferramenta te fizer ter melhores resultados do que você tinha antes, qual é o problema? Porque antigamente a gente vendia hora para o patrão, né? Hoje a gente vende competência, resultados. Se eu conseguir ter resultados através de uma ferramenta que me simplifique o trabalho, poxa, bom para todo mundo, não é verdade? Então, quando as lojas voltarem a abrir, eu volto com a minha equipe lá na frente de loja, atendendo os meus clientes, mas eu continuo também com o meu catálogozinho embaixo do braço lá, eu continuo podendo vender para os meus amigos em outras cidades. É interessante isso, né? Olha só, eu estou aqui em Jundiaí, você está em São Paulo. Sim. Se eu tenho um parente em Ribeirão Preto e ele quer comprar um produto que eu tenho na minha loja, eu não posso vender para o meu parente lá em Ribeirão Preto, porque ele não vai vir até aqui buscar. Agora, se eu tenho uma loja virtual, eu posso mandar um link para ele, não é? É isso mesmo, e isso vem muito de encontro, olha, deixa eu só ler um comentário aqui do Carlos. Pior do que a crise são os receios e incertezas com relação à economia. Agradeço. O Magno, muito bonitinho, super aqui minha ação. O Emanuel, beijos para vocês. Mas assim, o que você me traz? Olha só, que você falando, olha o que me veio à cabeça. A história. Se a gente pega grandes empresas que morreram nesse processo de reinvenção, de tecnologia, enfim, tipo uma Kodak da vida, olha só, eu citei defunto agora, né? Mas Sim. foi justamente o que aconteceu. Não, foi, porque assim, o que você acabou de comentar? A gente está antecipando uma tendência que já existia. E se a gente tem resistência à mudança, por exemplo, hoje o marketplace, por que o marketplace antes da crise cresceu muito? Eu mesma, toda vez que precisava comprar alguma coisa, tem coisas que são muito mais baratas, claro, tem coisas que eu não vou substituir, sei lá, calçado, roupa, talvez, tem que experimentar assim, mas por que não? Hoje, olha só como as lojas de roupa se reinventaram. Estão mandando roupa, tem vender, já tem alguns serviços desse tipo, que manda lá, você escolhe as roupas que você quer, diferente dessas lojas que tem virtuais hoje, te entregam em casa, você experimenta e depois você devolve. Você só fica com aquilo que realmente você quer, ainda consegue experimentar, que é um prazer, entre aspas, que a gente tem, né? Mulher, principalmente, não tô, hein? Teria de ter que ir até a loja para experimentar.
Mas é verdade. Se a gente pensa na relação custo-benefício, só de repente, se você pensa no custo de uma operação, de uma entrega, e às vezes o custo de uma alocação de um espaço, que é algo que a gente vai ter que. Muita gente vai precisar rever todos esses aspectos quando tudo isso passar. É importante a gente dizer que algumas empresas que estão hoje experimentando o home office, elas vão concluir também que o home office não deu certo para elas. Não quer dizer que a ferramenta não seja boa, quer dizer que, para mim, eventualmente, não deu resultado. Então, eu volto para o espaço físico, meu escritório físico, minha loja física, não tem problema. Mas eu pelo menos, eu tenho um plano de guerra. Eu sei que se der uma zebra qualquer, uma greve, uma situação complexa, eu tenho como trabalhar à distância. Por exemplo, eu percebo, eu trabalhei na área de educação por 26 anos. Tá? Faz um ano que eu me desliguei desta área. E ao longo desses 26 anos, eu creio que a gente teve no mínimo 26 vezes greve de ônibus. Independente da cidade que eu estava. São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Blumenau, enfim, diversas outras cidades que eu trabalhei. E quando tem greve de ônibus, o que acontece com a equipe? Fica aquela coisa capenga, o serviço sai pela metade, não é isso? Há algum tempo atrás, nós descobrimos que nós poderíamos, com a vinda da tecnologia, trabalhar à distância quando surgia uma greve como essa. Por exemplo, trabalhos que eram feitos por computador e telefone poderiam ser feitos à distância. Sim. Não é verdade? Então, nós não precisamos usar sempre isso, porque no meu ramo antigo, a educação, funcionava melhor pessoalmente. Mas o plano B poderia ser à distância. Sim. Que é o exercício, desculpa o comentário, exercício da trabalhabilidade, né? Você desenvolver habilidades para desenvolver fontes alternativas de rendas, né? Sim, com certeza. Tá? Então, quando eu me reinvento em função de uma crise, eu ganho uma alternativa. Eu falava numa outra live que as guerras sempre trouxeram alternativa, elas sempre trouxeram alguma herança positiva no meio de tanta coisa ruim. Por exemplo, o telefone celular foi criado como tecnologia de guerra. E hoje nós usamos como tecnologia de gestão. Sobrevivência até, né? Exato. Porque tem gente que não vive sem o celular, né? Eu brinco que... E olha só, né? Enfim, agora veio uma outra coisa à cabeça. Até transtornos de ansiedade em função dessa tecnologia a gente já tem hoje diagnosticado. E essa é mais uma prova daquilo que a gente falou logo no início, né? Que nós nunca seremos os mesmos independentes dessa crise. Você consegue imaginar você trabalhando hoje sem celular? De jeito nenhum. Nem sem celular e mais atual ainda, né? Não me imagino mais trabalhando, por exemplo, sem WhatsApp. Tô nem falando de ferramenta. Sem redes sociais, né? É isso mesmo. É um ponto que realmente, principalmente a questão da rede social, das ferramentas de comunicação, mesmo para aqueles negócios que não se adaptaram, mas é um caminho sem volta. Não, com certeza. Porque as empresas que já vinham implementando o home office, independente de tudo isso, ela já vinha num desafio muito grande de como administrar o tempo, de como gerir equipes à distância, como equilíbrio de vida pessoal e profissional. Numa outra, acho que foi num podcast, numa outra live, olha o comentário do Rogério aqui, sem conectividade hoje não vivemos e não fazemos negócio. A Débora Santos, que a gente conhece, entrou lindona também. Mas assim, sem essas ferramentas, a Débora, enfim, sem essas ferramentas, com essas ferramentas que a gente já usava no dia a dia, no meio presencial, agora está sendo cada vez mais utilizado. E o aprendizado que a gente vai ter agora, como é que é o equilíbrio da utilização dessas ferramentas? Porque antes as pessoas reclamavam, nossa, meu gestor está passando o WhatsApp, mas ele senta na minha mesa ao lado. Agora não tem mais isso. Não tem mais. Como é que você vai fazer toda essa gestão de comunicação? Ó, a Elisângela está falando aqui. É interessante que muitas pessoas possuem tecnologia ao seu favor, porém nem todos sabem utilizar. É uma grande verdade. A minha geração, que é a geração X, eu tenho 47 anos, ela, em determinado momento, ela foi resistente a essa tecnologia. Eu lembro que muitas pessoas da minha geração diziam assim, eu não gosto de computador, lá no início dos anos 90, 2000, né? Eu não gosto de computador. Outros falavam assim, eu não gosto de WhatsApp, eu quero ter sossego,
sabe, muita gente resistiu, até que chegou um determinado momento que percebeu que não tinha como resistir mais. Então, na realidade, a tecnologia ela veio para ficar, as distâncias vão acontecer, nós precisamos aprender a liderar a distância, e liderar a distância passa por uma coisa: deixar de comprar o tempo do seu colaborador e começar a comprar resultado. Porque se você compra resultado dele e deixa de comprar o tempo, você não precisa mais ficar com um cronômetro ali do lado para saber se ele está trabalhando ou não. É irrelevante. O resultado dele vai dizer. Se esse cara der resultado, qual é o problema? Se ele dormiu meia hora à tarde, se ele foi fazer um lanche no meio da tarde e demorou, sabe? É irrelevante. O relevante é o quê? O resultado. Então, volto a dizer, muitos empresários eles estão mais preocupados se o seu colaborador realmente trabalhou no sentido físico da coisa, do que saber se eles deram resultado. Eu acredito que antecipar tendências, isso acontece muito em função das necessidades. Tem uma música do Titãs que eu tenho citado muito nas lives, nos fóruns que eu tenho participado, que diz que as respostas estão no chão e você tropeça e acha a solução. Então, tem muita solução que a gente só acha se tropeça. Mas Porque senão elas seriam desnecessárias, né? Não, ó, o Jaques entrou também, beijo grande para ele. Um brother. Não, maravilhoso, adoro ele. Estava falando com ele agora, que a gente vai ter uma live na semana que vem. Mas você tem toda a razão, porque assim, antecipar a tendência, poder trabalhar, errar, porque assim, a gente já vivia num momento incerto, num futuro incerto, com a economia mudando, 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. O Carlos comentou aqui, ainda tem muito isso mesmo, empresário preocupado mais com horário do que performance. Só que assim, num mundo onde as barreiras geográficas caíram, a gente tem que ter gestão por resultado, sim. Como é que a gente faz para se reinventar da noite para o dia? Porque quem não tinha esse centro de urgência, desculpa falar, quem não tinha vai ter que ter, vai ter que aprender justamente tropeçando, e se não acordar o quanto antes, desculpa falar dessa forma, vai tropeçar bastante. Então, realmente é isso, é poder trabalhar por resultado. Porque eu falo muito que é trabalhar quando eu falo trabalhar por projetos, que independente, né, por exemplo, na última empresa que eu trabalhei com educação também, era cada vez mais comum, a gente tinha que ter estrutura, existia cargos, existe cargos, porque a gente ainda tem uma legislação trabalhista arcaica. Mas quando a gente olha de ter que contratar, reter um profissional, é pela entrega dele. E não só o resultado, que é claro que é importante, mas o como ele faz também. Porque não adianta fazer de um jeito que o mercado não vai estar mais consumindo. É assim, olha, se você foi um empresário ao longo de anos, colaborador do seu colaborador, ou seja, se você colaborou com a sua equipe, se você respeitou a sua equipe, se a sua equipe tem respeito por você, se a sua equipe entende que você não é uma inimiga, você é uma aliada, nesse momento aqui, além da equipe entender a sua dificuldade, ela vai te ajudar a se reinventar. Sim. Qual é a melhor maneira da gente ter ideias quando não está tendo ideias? Ou seja, a minha cabeça não está funcionando, mas eu preciso ter ideias. Porque a crise olha tá aqui, só que dica. Olha só que dica que ele vai trazer. Tem que conversar. Conversar com quem? Tem que conversar com outros empresários, tem que conversar com pessoas como você, tem que conversar com os meus colaboradores, porque a primeira coisa que eu fiz quando houve o confinamento, quando houve a quarentena, o decreto, eu chamei meus clientes e fiquei alguns dias fazendo conferências com as lideranças dos meus clientes. Primeiro, para manter aquela equipe tranquila. Segundo, para falar para a equipe, olha, isso que está acontecendo vai passar, mas nós precisamos da sua ajuda agora, precisamos que você entenda que não é uma circunstância que está prejudicando só você, está prejudicando a você, ao dono da sua empresa, a mim que presto serviço para vocês. Então, todos nós estamos numa situação complexa, é uma tempestade para todos nós e todos nós precisamos vencer essa tempestade juntos. Qual ideia você dá? Quando nós fizemos isso, de perguntar para as nossas equipes, para a liderança, qual ideia ela dava, essa liderança também foi perguntar para as suas equipes que ideia eles davam. E surgiram algumas ideias. Quer dizer,
Então, quando você busca essas ideias dentro da sua equipe e essa colaboração vem de coração, é sinal de que você já foi um bom empregador já desde anos atrás, não é verdade? Então, por isso que é muito importante você, colaborador, valorizar o seu empregador. Sem empregador não tem emprego. Mas é importante também você, empregador, valorizar o seu colaborador, porque senão você não consegue tocar a sua vida. Eu costumo falar nas minhas palestras, Akemi, que o trem ele é composto pela locomotiva e pelos Sim, vagões. A locomotiva em si não leva carga nenhuma. Se eu pegar uma locomotiva, sair daqui de Campinas até Manaus e ela for sozinha pelo trilho, ela chega lá e não valeu nada. Ela só gastou combustível e não levou nada. Então ela tem que puxar os vagões cheios de carga. Mas o vagão, por si só, também não anda sozinho. O vagão precisa ter a locomotiva para puxar. Então, o patrão precisa puxar seus colaboradores, né? Ele precisa tomar iniciativa, ter estratégia, sabe? Ele precisa pôr a mão na massa também. Mas o colaborador precisa da locomotiva. Sem ela, sem essa iniciativa de um outro, ele talvez tenha muito mais dificuldade de vencer na vida. Então, tudo é parceria. Nós estamos no mundo together. Nós vamos vencer juntos. É assim que eu não, enxergo. não, e você tem. Engraçado é assim, claro, de uma forma muito diferente, nos meus trabalhos nas minhas palestras sobre carreira, eu falo muito isso, não é? Porque tem muito colaborador ainda na postura de coadjuvante. E aí você Uhum. pergunta para ele, nossa, você está aqui há 5 anos, por que que você não cresceu? A empresa não me deu oportunidade. E quando você pergunta para ele para onde você quer ir, a pessoa vem com um tremendo ponto de interrogação. Então, assim, até para saber para onde eu quero ir, primeiro a pessoa tem que ter clareza do que ela quer. E o que ela quer tem que ter vindo de encontro com a empresa, que é um casamento, é isso mesmo, é uma parceria. Que uma empresa, quando contrata alguém, porque ela precisa de alguém para fazer um determinado trabalho que vai dar um impacto no negócio dele. Talvez ele não Sem seja o dúvida. vendedor, mas ele vai fazer com que, vai fazer parte da engrenagem, para que essa engrenagem rode, para poder ter um resultado. Olha, o Rogério comentou aqui, tecnologia igual ao olhar profissional digital, caminho para o sucesso. O Wagner comenta aqui, ó, como esperar bons resultados se os empresários e os profissionais de vendas não investirem em suas capacitações e buscar novas maneiras de negociar? Aproveitar o tempo para estudar e se reinventar. Aí Perfeito. o Carlos Pode seguir com o Carlos aí, a gente fala dos dois ao mesmo tempo. Tá. Que aí o Carlos comenta aqui, muito bom falar diretamente com os líderes, pois como prestadores de serviço, espera um pouquinho, como prestadores de serviço, precisamos ajudar de fato os empresários a superar os desafios dessa crise, junto de suas equipes, que eu quis dizer. Né? E o Wagner comenta aqui, como crescer 15% se não evoluir em 15%. Não tenha dúvida. Wagner, essa questão assim, do investimento na própria carreira, isso aí é um problema antigo já, mas não é só da área de vendas ou do empresariado. Esse é um problema de todos nós, inclusive meu e seu, né? Porque em alguma área na minha vida ou na vida do Wagner, da Kemi, nós somos indisciplinados. Na realidade, o não investir em carreira é uma indisciplina, e toda indisciplina vai ter seu preço lá na frente. Eu, por exemplo, sou um cara que, se eu não presto atenção, se eu não me cobro muito, eu me torno sedentário muito fácil, porque eu sou preguiçoso para fazer exercício físico. Adivinha o que acontece uma vez por ano, quando eu vou no médico fazer os examezinhos lá? Né? O que acontece? Em uma hora pode, né, acontecer uma coisa pior. Então, eu tomo puxãozinho de orelha, corro lá fazer exercício. Tomo puxãozinho de orelha, já vou para a feira melhorar a minha condição aí de alimentação. Mas é uma disciplina. Então, o que nós precisamos entender com essa crise? Essa crise é a água que vem batendo no seu pescoço, sabe, Akemi? E a partir de agora não posso mais ter essa indisciplina, então eu preciso treinar. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz com os meus clientes, ou com quase todos eles, eu continuei em contato com a equipe, mesmo com a equipe em quarentena. Todos os dias, ou 2 vezes por semana, eu mando uma mensagenzinha, eu mando meus podcasts, eu tenho direcionado meus podcasts, que são de 2 a 3 minutinhos, eu tenho direcionado para esse momento agora. Eu tenho procurado conversar com as pessoas, mesmo que o meu contratante não me peça.
Mas sabe Perfeito. aquele líder com o qual eu tenho mais conversa, mais contato? Uhum. Eu ligo lá, falo assim, olha, como é que você está aí? Como que está a situação? Está conseguindo viver de boa? Dou dica de livro. Porque às vezes o cara vai ficando irritado com aquele momento que ele está vivendo lá parado e ele começa a entrar em deprê, não que ele vá ficar depressivo, mas ele começa a ficar meio bola baixa porque ele não tem muito o que fazer, então ele fica o tempo inteiro na frente da televisão. Se ele tiver um livro legal para ler, não precisa ser profissional, não. Se Sim. tiver um romance para ele ler, ele já sai da frente do noticiário. Ele já não fica vendo fake news na internet, entende? E isso tudo colabora positivamente para a recuperação da empresa depois. E olha só, e tem um outro ponto, né? Quando a gente fala que um dos sintomas, um dos pontos de preocupação hoje do trabalho home office, olha, o Carlos está se despedindo. Gente, tenho que ir, obrigada pelos insights. O Acho que é Carlos você. é fantástico. Ele Gosto muito do colocou conteúdo TV, dele. ele colocou CV, mas acho que é você, né? Vocês são show. Acho que é isso que ele quis dizer. Beijo, obrigado por estar com a gente, Carlos. Mas olha só que interessante essa sua colocação, porque quando a gente avalia um dos pontos críticos do trabalho em casa, do trabalho remoto, é a questão do isolamento social. E esta é uma forma de estarmos próximos. Sim. Seja, né, você com seus clientes, você já se antecipou. E nada impede quem está assistindo a gente, gestores, enfim, poderem, independente se tem reunião de follow-up, se não tem de acompanhamento, saber como é que tá as pessoas. Que eu até fiz um podcast com o Alisson, né, que você conhece Uhum. também, Sim. que é justamente quando a gente fala, por exemplo, das questões da ansiedade no trabalho à distância, um dos motivos é justamente a questão do isolamento. Não, eu sou modo antigo, também sou geração X, adoro um face-to-face, um olho no olho, isso para mim é super importante, mas isso não quer dizer que eu vou me afastar da equipe, dos meus parceiros, dos meus clientes. Perfeito, é isso mesmo. E é interessante quando a gente vai mudando esses conceitos, nós vamos também percebendo o quanto que a gente demorou, né, para cair essa ficha. Tem uma coisa que eu costumo falar para os meus clientes. Primeiro, toda vez que eu chego numa equipe de venda presencial, primeira coisa que eu ensino, grito de guerra. Antes de ensinar técnica, tem que ter grito Ó, de guerra. mais uma dica, gente, escutem, isso é ótimo. Por quê? Porque o grito de guerra, se tem rivalidade na equipe, eu já começo o dia fazendo com que essas pessoas se unam por um único objetivo, que é fazer o grito de guerra ficar bonitinho. Ficar forte, ficar, né, agressivo, sabe? Tem algumas Uhum. inspirações, aí quem quiser conversar comigo depois me manda mensagem aqui no meu Instagram, não tem problema nenhum, com sua licença, né, Kane, claro. Claro, com Mas certeza. para a gente dar essas ideias. Uma vez que tem o grito de guerra, existe uma equipe de um cliente meu que todos os dias de manhã eles entram no grupo de WhatsApp e eles fazem o grito de guerra cada um da sua casa. Legal. Olha só que dica preciosa, muito bom. Muito bom. Então, o cara ele já acorda cedo, porque ele sabe que é o horário do grito de guerra. Sim. Ele acorda às 5 para as 8, mas 8 horas ele tem que estar lá com É, o mas é isso pãozinho no mesmo. WhatsApp. Legal. Ou seja, esse cara já não fica sedentário, ele já não fica na cama. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai para o quintal, vai fazer um trabalho doméstico, vai pintar uma parede, mas ele vai fazer alguma coisa. Tá? Uhum. Bom, sem contar que quando voltar, ele vai estar extremamente afim de voltar para o grito de guerra presencial. Né? Então Com isso certeza. é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu tenho falado, tenta não demitir. Você é empresário, tenta não demitir. O governo federal liberou algumas linhas de crédito, por exemplo, para folha de pagamento, Uhum. BNDES com juros baixos. Então, se você tiver como aproveitar essas oportunidades, aproveite. É claro, se você não precisa, você tem aí um fluxo de caixa bom, tem uma boa reserva, não tem porquê. Né? Claro. Iracema entrou aqui, Marcelo Alfieri é o juiz, nossa, o juiz, o árbitro de futebol, gente boa. Ah, que Se legal. você tem um fluxo de caixa bacana, então vai, usa o seu, é muito mais barato Sim. você emprestar para si próprio. Agora, se você tem necessidade, vai lá, usa o dinheiro do BNDES, faz um caixa legal para você poder fazer girar e evitar a demissão, porque quando a gente evita a demissão, a gente está preservando o mercado futuro.
Se tiver que renegociar um salário, renegocia, não tem problema. O teu colaborador vai ficar inicialmente meio bravo, mas daí sabe o que você faz? Você começa a dar alternativas para ele É, na retomada, para ele empreender junto com você. e isso é não só para eles, mas isso é motivo também de aumentar até o engajamento dos colaboradores com a empresa. É aquilo que a gente Que é comentou, a sua área. foi aquilo que a gente comentou, porque assim, quando a gente fala de engajamento, né, qual que é a conexão emocional que eu tenho com a empresa? Quando um colaborador tem um bom engajamento, tem um alto índice de engajamento com a empresa, porque ele tem essa visão de dono e ele vê que o dono, o gestor, o gerente, o diretor, etc., ele tem essa preocupação. Então, olha só que dica muito, muito importante que você dá e o quanto isso vai reverberar até na gestão do clima da empresa, porque se eu estou olhando para o meu gestor, é isso que a gente trabalha nas pesquisas de engajamento, bem engajado RH agora, né? Mas se eu estou olhando, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estou olhando que a empresa está fazendo o que pode para se manter, para manter o meu emprego, por que não? Né? Por que não eu ir com essa empresa para onde ela pode ir? Isso vai gerar o quê? Que quando as empresas saírem desta crise, o que vai acontecer? O mercado vai e o mercado vai voltar a aquecer, porque vai, né? Talvez de uma forma diferente, mas as pessoas não vão embora. Porque o que aconteceu nos últimos anos da crise econômica? Muitas empresas demitiram por uma necessidade, ok? Outras, que são práticas que eu não recomendo, achataram o salário, né? Sugaram dos colaboradores o máximo, pagando o mínimo. Aí, obviamente, quando o mercado voltou a aquecer, a primeira oportunidade que surgiu, o colaborador foi embora. Porque daí é a lei da oferta e da procura, né? Mas olha só, se eu faço uma readequação salarial, que inicialmente é ruim para o colaborador também, mas pode manter o emprego dele e dos seus colegas, e eu dou a esse colaborador, na retomada, uma oportunidade dele ganhar uma comissão, por exemplo, porque não é só venda que pode ganhar comissão. Claro. Eu posso pagar comissão para quem faz recuperação de crédito. Por exemplo, tem muito cliente que não está pagando seus carnezinhos. Tem muito cliente que não está pagando até os seus boletos mesmo, porque ficou sem grana. Sim. Tem muita conta sendo atrasada. Aí o que a gente vai fazer quando retomar a economia? Vai ter que ir atrás desses caras. Então vai ter que ter um profissional que não vai ser o cobrador, porque cobrador é uma coisa muito feia. Ele vai ser o recuperador de clientes. E esse recuperador de clientes, ele precisa ganhar uma comissãozinha. Porque aí ele vai virar sócio. Você percebe que o cara que ganha comissão, ele é quase um sócio? Porque ele tem interesse no negócio, tanto quanto o dono da empresa? E isso até para outras áreas da empresa. Talvez seja a comissão, seja o bônus. De repente, nesse momento de crise, a ideia que um colaborador der para, por exemplo, reduzir um custo, por que não olhar, depois que isso tudo passar, olhar, a melhor ideia, de repente, fazer um programa agora foi o RH de novo, um programa de reconhecimento, são ideias que algumas empresas estavam fazendo lá atrás, é isso mesmo. Ó, tinha até uma pergunta do Marcos que eu estou vendo agora, que ele perguntou aqui, como medir a eficiência do trabalho home office? Aí isso vem muito de encontro com o que você estava falando, né, Aguinaldo, que é a questão de trabalhar por resultados, né? Eu deixo de trabalhar por tempo e passo a trabalhar por resultados, que isso é uma questão de gerações. Repetindo, para quem não estava na sala essa hora, a gente no passado comprava a hora do nosso colaborador. Então ele era contratado para trabalhar das 8 às 5, com 1h30 de almoço. E a gente ficava com aquele cronômetro ali, né? Tinha que bater o ponto, até que tem ainda, porque a CLT exige isso, né? Mas, num determinado momento, a gente deixa de cobrar a carga horária do cara, porque a carga horária para mim é irrelevante, para o meu lucro no final do mês, tanto faz se ele trabalhou mais horas ou se ele trabalhou menos hora, e a gente passa a cobrar dele o quê? Resultado. Se ele estiver dando resultado, eu estou feliz. Eu sempre vou desafiar um pouquinho mais na meta do mês que vem. Se ele bateu, ótimo. Se não tem potencial, ele vai ganhar mais também, não é que eu estou explorando. Se ele não bateu a meta, eu recuo um pouquinho, que é para botar o cara no jogo. Eu não posso deixar o cara se perder. Isso é uma gestão comercial, né? Que a gente faz muito bem. Então, mas não é só comercial. Por exemplo, quando eu falo de recuperação de clientes, quando eu falo de faturamento, quando eu falo de logística, Kemi, se nós estamos falando aqui que as lojas físicas precisam ter a sua alternativa virtual,
Nós deixamos de pensar só naquele atendimento do vendedor de loja, aquele que te dá a mão, fala bom dia, pois não, senhora, o que eu posso ajudar? Sabe? Aquele cara que é simpático pessoalmente, esse cara, na venda virtual, ele não existe. Na venda virtual é o robô. E tanto faz o robô da loja da Kimi ou da loja do Aguinaldo, são dois robôs parecidos. Onde é que eu ganho de você ou você ganha de mim? Não é mais na venda, é na logística. Então, eu preciso também remunerar a minha logística. Quer dizer, todas as vezes eu tenho que criar métricas para fazer com que minha logística melhore a cada dia. Quando eu tenho devolução, perde ponto. Quando eu não tenho devolução, aumento ponto. Sabe? Quanto tempo leva para entregar, quanto tempo o cliente me devolve aquele feedback dizendo que ele está feliz, que chegou tudo em ordem na casa dele. Isso tudo eu tenho que ter uma escalinha de pontos que eu vou remunerar alguns, ou parte da minha equipe, ou a equipe toda, de logística que eu uso. Não necessariamente o terceirizado, sabe? Mas aquele cara da minha equipe, do meu time, que prepara para terceirizar. É isso, olha que coincidência. O Everton, lá de Fortaleza, um gestor da filial da empresa que eu trabalhava em Fortaleza, ele pregava muito isso, cara, de logística. Beijo para você. Mas é isso mesmo. O Rogério que está falando, perfeito, aqui. Se a empresa mantém um funcionário em um momento como esse, a empresa vai ganhar um funcionário elevado ao cubo. Olha só, o nosso amigo Mauro Moraes comentou aqui. Grande irmão. Um grande abraço para você também. Um conhecido foi demitido hoje por mensagem de WhatsApp. Eu não recomendo. Aí não. Mas não é uma questão de recomendar, né? É uma questão de educação. O que esse seu colega ou o ex-empregador dele precisaria entender é que o mundo dá voltas. A gente está falando de pessoas, né? Esses dias